Bem-vindos e bem-vindas ao nosso cafezinho de terça com participação especial. Esse é meu estagiário, mostra a uniforme, estagiário. E eu trouxe ele por um motivo importante, porque sábado nós compramos material escolar e o estagiário foi junto. Vou te contar como é que foi a experiência. Para você que está chegando aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, acompanha nosso vídeo e deixa o seu like para dar uma força para a gente continuar a nossa construção. Toda semana no Cafezinho de Terça eu trago um bate-papo de pessoas e vidas reais, que eu acho que é isso que importa, a gente compartilhar os aprendizados que tem. E eu comecei a lembrar do meu segundo emprego lá no ano de 2004, quando eu paro para pensar que fazem 22 anos dessa situação. E sim, 22 anos atrás estava eu numa papelaria sendo contratada no auge de venda de material escolar. Aquela loucura, bum! E aí, nesse momento, lá, há 22 anos atrás, eu já tinha um pensamento financeiro, a gente já veio de casa com muita coisa, e aí eu comecei a refletir a diferença dos preços das listas escolares. Porque eu via o mesmo público com a mesma lista, com financeiros, com pagamentos totalmente diferentes. Sim, por classe social, mas cara, a mesma escola, a mesma lista, teoricamente o mesmo material. O que fazia essas famílias esbanjarem tanto dinheiro, criando uma necessidade? Vamos entender que pontos que mudava e como você pode aplicar isso na sua vida real. O primeiro ponto importante, e isso eu senti inclusive sábado a gente comprando, isso se aplica também para mercado, não somente para papelaria, por exemplo. Mercado que toda semana, todo mês você pode viver isso aí. Comprar tudo no mesmo lugar, comprar tudo no mesmo endereço, numa mesma lista de materiais, onde tem caderno, lápis, etc e tal, tem fitas. Que, por exemplo, talvez naquele local seja caríssimo e você consegue essa fita, um exemplo isolado, tá? Em um outro lugar, com um outro preço, com uma outra realidade. Se concentrar em comprar tudo no mesmo lugar e no mercado comprar a fruta, a carne, o material de limpeza todo naquele lugar por conveniência, te encarece o teu financeiro, te encarece o teu orçamento. Então, primeiro item de tudo é comprar tudo no mesmo lugar. Material escolar, mochila, estojo, fita que você quer ajudar a escola muitas vezes e manda toda aquela listagem que eles pedem, papel e etc. E aí você não faz uma pesquisa de preço. Fazer uma compra por conveniência e concentrar toda a tua compra no mesmo endereço, seja no mercado, seja na papelaria, como a gente está dando de exemplo, você sim vai pagar mais caro. Porque ou a mochila, ou o caderno, ou o lápis, ou os apetrechos de lista, algum deles está caro. Assim como na lista de mercado, quando você vai para comprar a carne que está em promoção, mas o material de limpeza está caro naquele dia. As promoções mudam de dia propositalmente, né? Para você ir comprar a carne e acabar lembrando que acabou o sabão em pó e passar e pegar o sabão em pó fora da promoção. Óbvio, a gente está falando de mundo real, de correria, de pessoas que não têm agenda disponível para aproveitar qualquer promoção em qualquer mercado. A terça da fruta lá, a quinta da carne lá, e você ter que virar um pescador de ofertas aí na sua cidade, tá? Então, dividir esforços, dividir com familiares, né? O companheiro ou a companheira vai para um lado, compra uma parte da lista, o outro dia o outro vai para o outro endereço da cidade e compra outro. E aí fazer essa dinâmica, participar de listas de transmissões que te dão as ofertas, né? E antes de tudo, primeiro ponto, fazer orçamentos e saber quanto você em média vai gastar. Ter um valor, eu percebia isso lá quando eu trabalhava em papelaria, a galera vai sem noção de quanto vai pagar, sem noção se vai dar conta de pagar, quanto tem no orçamento, se precisar eu parcelo, é o pensamento. Por quê? Porque é o material escolar do ano inteiro, não é assim. Faça os orçamentos e coloque um valor, quanto você vai gastar, tá? Segundo ponto são os locais, os endereços aonde determinada situação está mais barata. E o terceiro, e eu acho que o mais válido, é olhar para os materiais escolares que seu filho já tem. Ele estudou ano passado, ele tem mochila, ele tem estojo, ele tem lápis de cor, né? Eu falo muito lá da minha infância, o quanto eu ia com a mesma mochila por 3, 4 anos. A gente tinha mochilas jeans. Sinto saudade das mochilas jeans, inclusive. Vamos comprar uma mochila vintage uma hora dessa pro Luca.
Mochilas jeans que duravam, não é desse plástico que fura por qualquer motivo. Coloca a garrafinha hoje em dia já fura. Óbvio, outra fase, outra realidade. Mas desde pequena eu já estava aprendendo sobre reutilização. Não ganhava 36 cores de lápis. Cara, acho que desde o começo do meu Instagram eu falo sobre isso. Ah, Raquel, ficou uma mágoa. Não, é aprendizado mesmo. E eu trago por quê? Porque eu aprendi de casa. E aqui vem o ponto. Leve o seu pequeno para comprar com você, mas tenha esse diálogo em casa com ele. Vamos olhar os seus lápis. Quantos lápis você tem? Pô, o baixinho aqui tá com 3 estojos cheios de lápis. Durante o ano ele ganhou de presente, ele queria um especial, a avó comprou para ele, enfim. A gente vai reunir esses lápis de cores, apontar, entender quem tá bem, quem não tá, se ele tem a diversidade de cores que ele precisa, etiquetá-los e vai ser isso. Ali em junho, julho, quiçá a gente compra uma caixa nova, porque aí os lápis já foram sendo gastos. Eu cresci assim e eu ensino o Lucas assim. Eu não sei como você faz do lado de lá, mas a gente reaproveita as coisas. Ano passado, comprei uma mochila que não deu certo, ela rasgou muito rápido, eu economizei muito, a gente erra também. É uma mochila pequena, barata, ele estava nas séries infantis ainda, mas não funcionou. Então no meio do ano eu precisei comprar outra mochila um pouco melhor. A mochila tá aí, tá funcionando. Tem um rasguinho na lateral? Tem, mas meu amigo, tá funcionando. Vai assim mesmo. Tá com o zíper funcionando, a funcionalidade dela é de rodinha, tá sendo útil para ele, vai utilizar. Ele tem 3 estojos, porque ele conseguiu barganhar um estojo com o dinheirinho que ele guardou, a gente comprou, enfim. Pra que é que eu vou comprar um quarto? A gente vai utilizar os estojos que ele tem. Durante o ano ele troca, esvazia um, usa outro, faz as negociações dele. Mas com o que ele tem. Tem estojo, tem mochila, tem tesoura do ano passado. Acho que antes de você ir na papelaria, enquanto você está orçando, participando das listas de transmissão, é ter uma pré-lista, o que eu tenho em casa. Na lista de material do Luca no sábado, eu já tinha definido o que eu tinha em casa e o que eu não precisava comprar. Tubos de cola que a gente tem, que foi comprando durante o ano para fazer reposição. É entender o que a sua criança precisa de fato. E aí eu abro um parênteses. Ela precisa da sua atenção na hora de fazer as atividades. Ela precisa de ouvido, de diálogo, enfim, de maternidade. E aí a gente já entra aí num quesito maternidade, paternidade. E quanto tempo de qualidade você separa para ela. Ou você está recompensando a correria do seu trabalho, da sua agenda cheia e a sua falta de tempo com eles. Com as coisas de luxo. Porque aí vem o quarto ponto. Por que aquelas listas na papelaria eram tão diferentes? Porque tinham canetas de luxo, escolhas de luxo, lapiseiras todas elaboradas, cadernos com penduricalhos e apelos de consumo, que a gente viu no sábado. Uma simples prateleira de borracha, que tinha borracha de todos os tickets, tá? Tinha uma borracha até que o Luca viu que parecia uma cola em bastão. Então ele ficou me mostrando como funcionava. Tudo bem ele conhecer, ele olhar, mas tem necessidade dele ter aquela cola? Não tem. Então tem necessidade de você dar artigos de luxo, apelos de consumo, quinquilharias que você já está ensinando o seu filho como ele vai ser um consumidor quando crescer? O que ele vai escolher comprar? O que ele vai valorizar? Vai ser o personagem? Vai ser aquele capitalismo que ali tá envolvido? Ou você vai ensinar ele a comprar o que realmente é necessário e guardar dinheiro para as viagens dele, guardar dinheiro para as realizações dele, para as férias dele de julho? O que vale mais? Aqui rola essa conversa. Tem aniversário chegando, a gente tem festa de aniversário para fazer, que ele quer a festinha dele. Então a gente vai economizar nessa borracha bastão caríssima, vamos comprar uma borracha tradicional que faz o mesmo efeito para a gente poder celebrar no aniversário. Para a gente poder montar uma viagem de férias em julho, que sai em março, pós-aniversário, que vai rolar uma renegociação? Não sei. Coloque os diálogos na mesa. Isso vale para a cantina, isso vale para as compras de todo dia do dinheiro que você injeta ali. Já atendi pessoas em consultoria que gastavam 400, 500, 600 reais por mês em cantina. Quando a gente começou a rastrear as informações, ela ficou apavorada. E aí ela fez um combinado, deu um dinheiro na mão da criança e falou, vai ser X reais por dia, vai ser lanche 2 dias na semana, os outros você vai levar de casa. Gente, isso não é oprimir, isso é educar financeiramente.
E outro dia a gente teve um papo muito sério com essa família. Quantos nãos você tá dando para essa criança? Que dificuldade é essa de dizer não a um pedido financeiro? Isso vale para criança dentro da papelaria comprando material escolar. O Luca queria um caderno de R$ 24 do dinossauro, um caderno de desenho. É lindo, é lindo. A gente foi olhar e falei, pô filho, mas esse é 24. Esse aqui é 11, de capa dura também, com qualidade também. Não tô desmerecendo qualidade aqui. Tô dizendo enfeites. A gente falou, vamos comprar adesivos do Dino e você customiza o caderno do seu jeito? Pô, vamos mãe, combinado. Mas não foi assim para chegar assim. O Luca tem 6 anos e desde que ele começou a falar, a gente fala sobre isso. Para ele já entende o diálogo. Até por quê? Porque nós dizemos nãos para as nossas coisas. A gente não compra tudo que a gente quer. Quando a gente vai no shopping, dá uma volta, sair jantar. Ah, a Cris gosta de algo, eu gosto de outro. Ah, vamos comprar, vamos levar. Eles aprendem nos exemplos. Né? A palavra ensina, o exemplo arrasta. Então, o meu voto sempre é leve sim, mas tem um diálogo antes, tem uma conversa antes e combine limites. Nós tínhamos combinado os limites. E nesse caso em específico, desde a nossa viagem em dezembro, o Luca havia combinado comigo que eu ia comprar uma calculadora para ele, pequenininha. Ele queria uma calculadora, um presente peculiar, né, filho? E aí ele economizou no caderno, colaborou na escolha, a gente comprou cadernos básicos que funcionam, e aí no final ele encontrou as calculadoras. E eu poderia simplesmente falar, não vai comprar, não sei o que, não sei o que. Falar, pô, ele me lembrou, mãe, você lembra que você tinha combinado comigo? E a gente não tinha comprado a calculadora porque justamente não tinha encontrado como ele queria. Vai buscar sua calculadora pra gente mostrar pra galera? Ele vai buscar a calculadora, vai lá. Sabe o que eu acho interessante? Ele não quer coisas caras. E se você for conversar a fundo com seu filho, eles não querem coisas caras. O Luca comprou uma calculadora. Não tava barata, já tinha mais baratas em outros lugares. Mostra aí, abre aí. Era como você queria? Era. Olha lá. É colorido, inclusive, galera. E é bacana que ele tá aprendendo número e fazer conta. Vai aprender a fazer conta na calculadora ferrou, né? Muito bem. Deixa eu mostrar pra galera de pertinho, ó. Tem capinha, ó. De vocês tem capinha? Saiu, vai lá. Saiu quase mais caro do que o caderno. Custou quase o valor de 2 cadernos. Mas você entende o diálogo e a negociação que houve aqui? Dele entender que aquele caderno que era todo bonito, ele fazia a mesma função do caderno básico que ele tem e que a gente vai adesivar. E aí, como ele soube esperar de dezembro até agora, pela calculadora ideal que a gente estava buscando, ele ganhou a calculadora. Porque a gente negociou e ele soube esperar. Eu acho que esse é um ponto muito importante para ensinar. Saber esperar. Foi pra papelaria, quer trocar de mochila, começa a chorar, espernear o que é aquilo. Tem um ano inteiro, meu amigo. Então tá. Então a gente vai voltar para casa, você vai usar a mochila velha e a gente vai entender como a gente vai economizar para comprar uma mochila nova. Não nasce em árvore. E é muito importante você ensinar isso. O seu dinheiro não nasce em árvore também. Mas vem um ponto aqui pra gente fechar. Se você não faz a tarefa de casa com as suas finanças, como é que você vai ensinar finanças para os seus filhos? Então fica o pensamento, o que você tem ensinado das escolhas de compra, quanto não você diz, como que você decide que hora comprar, como vocês decidem comprar as coisas, como vocês decidem viajar, como que você gasta o dinheiro, como que você fala isso em família. Coloca numa mesa redonda, você entende o que cada membro da família quer, porque isso é importante. Eu poderia simplesmente falar pro Luca, você não precisa de uma calculadora. Dizer não, tesourar e bloquear. E aí deixar nascer a escassez no coração dele. Falei, não, filho, você quer uma calculadora? Vamos entender. E que tempo certo, que momento certo a gente vai comprar. E o que ele vai, que ele vai brincar e vai largar depois. Aí, meu amigo, o aniversário tá chegando e vai rolar outro vídeo sobre isso. Separar uma caixa de doação dos brinquedos que não tá usando para só depois comprar novos. Nós não somos uma fábrica de brinquedo, nós não somos uma fábrica de material escolar de luxo, tá? Então, dá uma olhada nas compras que você escolheu, nas marcas que você está financiando, nos motivos que você está financiando ali e se realmente vale o preço que você está pagando. Se é útil ou não é útil. Eu já vi estojos de R$ 600 por aí. Que sentido faz você comprar um estojo de R$ 600 para uma criança que está estudando? Eu cresci diferente, a minha família cresceu super segura, economizando, mas a gente sempre viveu abaixo do que a gente poderia viver. Meu pai não teve calçado aos 18 anos, não veio de pais milionários não. Meu pai teve o primeiro calçado com 18 anos de idade. E ó, ralou muito. Hoje ele é um cara bem sucedido e eu aprendi demais com ele. No momento certo a gente fala mais sobre essa história e quem sabe um dia a gente até formaliza num livro. Mas eu aprendi muito com eles de estarem crescendo financeiramente na minha
adolescência e, primeiro, não passavam para os filhos toda a abundância que existia, porque não viviam no máximo que poderiam viver, sempre viveram abaixo. Meu material escolar sempre foi abaixo do que a gente poderia comprar. E aí a gente ia estudando e ia alimentando. Eu não tinha os melhores apontadores, as melhores mochilas e tudo mais. E eu honro demais isso hoje, porque hoje isso me trouxe até aqui para ser consultora financeira e ajudar milhares de brasileiros a pensarem melhor sobre dinheiro, a entender o comportamento financeiro e como é possível montar um planejamento com qualidade de vida. Eu vivi na minha infância, eu vivi na minha adolescência, eu coloquei em prática quando eu comecei a trabalhar aos 17 anos e eu trabalho desde então e quero cada vez mais alcançar mais brasileiros. A gente está aí construindo novos projetos para conseguir te ajudar a entender que o dinheiro pode trabalhar para você, que você não precisa ser escravo dele, você pode ser o senhor do seu dinheiro, tá? É possível. Pé no chão e decisões dia após dia. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece, participa com a gente que 2026 vai ser um ano incrível. Feliz terça-feira para você. Obrigado por chegar no nosso cafezinho de terça e até semana que vem. Me escreve aqui nos comentários como é que foi na sua infância, como é que foi na sua escola, como você está fazendo hoje, se faz sentido ou se não faz. Até mais.